Memória Viva, mais uma produção da TV Universitária. Memória Viva, apoio cultural, Sistema Fierne. Olá, nós retornamos com o programa Memória Viva para entrevistar hoje um cidadão de múltiplas atividades e múltiplas qualificações. Ele nasceu em Mossoró, há 84 anos, é bacharel em Direito, ex-presidente do Conselho Estadual de Educação e do Serviço de Assistência Rural da Diocese de Natal, membro do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte, da Academia Norte-Rio-Grandense de Letras e Artes, Academia Norte-Rio-Grandense de Letras e da Academia de Letras e Artes do Nordeste, com sede em Recife, Pernambuco, sendo atualmente aposentado como professor do Departamento de História da UFRN. E é autor de muitos livros, muitos e importantes livros. Eu estou me referindo ao professor João Wilson Mendes Melo, que será entrevistado nesse programa Memória Viva pela escritora Diva Cunha, sua sobrinha dileta e poetisa das maiores do Rio Grande do Norte, e esse queridíssimo Fernando Amaral, que dá a alegria de estar conosco na noite de hoje para entrevistar o professor João Wilson. Professor, a TV Universitária, não precisava nem lhe dizer, se sente muito honrada. É a minha casa também, é a né? sua casa e nós nos sentimos muito honrados com a sua presença. Eu também, com o convite, a distinção que vocês deram. E eu queria começar tentando esclarecer uma coisa. Quer dizer, o senhor talvez já se considere hoje um natalense, mas, na verdade, o senhor é nascido em Mossoró e foi menino, o seu universo infantil só viveu em Ceará-Mirim. Me foi dado o título de cidadão natalense pelo decreto legislativo do município. Isso que está faltando exatamente na nossa ficha. Eu sou cidadão natalense também. Mas explique essa história. A minha segunda certidão de nascimento é natalense. E como é essa coisa, dessa trajetória do menino que sai de Mossoró, plena zona oeste, árida, para o Vale Verde do Ceará-Mirim e depois chega para o litoral natalense? Bom, em Mossoró eu nasci à margem do rio Mossoró, no sítio denominado Sítio dos Filgueiras, que minha mãe descendia do ramo dos Filgueiras. Nasci nesse sítio. E registro a vida de campo, a vida de banho de rio, de criança e tal. Depois começa a vida séria, quando eu vou para o Colégio das Irmãs, que admitiam meninos até 5 anos, apesar de ser um colégio feminino. E lá eu aprendi as primeiras letras, com uma professora que eu não posso esquecer, a irmã Açucena. Até o nome é doce, é bonito, é perfumado. Foi ela que me ensinou as primeiras letras. Eu guardo muita recordação da irmã Açucena. E ainda de Mossoró, eu tive as primeiras noções daquela cidade libertária que é Mossoró. Tive as primeiras noções de heroísmo, porque o Major Romão Filgueira, que foi o chefe do movimento de abolição da escravatura de Mossoró, é meu tio-avô. E eu, depois já rapazinho voltando a Mossoró, ouvi dele alguns relatos muito interessantes, né? A luta, o que foi a luta contra os escravocratas e tudo mais, foi a primeira cidade no Brasil, a escravatura. E ele me contou uma vez um episódio de que marcaram uma passeata com negros e brancos misturados. E ninguém queria tomar a frente, etc. Ele tomou a frente e disse, a partida vai ser lá de casa, a reunião. Reuniram-se todos em casa dele e na hora da saída da passeata ele notou muita dúvida. Ele disse que olhou assim, pegou a preta mais forte que tinha, deu o braço a ela, saiu na frente. Aí os outros criaram coragem e saíram. De sorte que foi a minha primeira noção assim, de um homem público, destemido, de herói. Tive também, para tristeza, a primeira noção de terror, o Lampião.
eu tinha cerca de 5, 6 anos, morava no sítio, meu pai era telegrafista e recebia comunicação. E Lampião está em tal lugar, vai chegar em tal lugar. Então, ele com medo tirava a família do sítio e vinha para a cidade, para casa do meu avô, Manuel Benício, que morava na cidade, ali onde hoje é a Praça Catedral. Eu acordei muitas vezes dentro de um Ford Bigode, daqueles Ford antigos, né? Certo. Que tinha o acelerador na direção, Já em direção à Areia cidade, Branca. fugindo, porque Lampião podia chegar pela margem do rio. Isso. Pronto. E finalmente, quando se declarou que o Lampião disse que vinha, toda a cidade foi evacuada para Areia Branca. Areia Branca. Então um trem passou o dia de Natal para Porto Branco, Natal para Porto Branco, que tinha um braço de mar Isso. que garantia o não contato com o Lampião. Isso. E meu pai, como chefe do telégrafo, teve que ficar na cidade com os comandantes militares, com o prefeito, organizando as fronteiras. As trincheiras. As trincheiras. As trincheiras, exatamente. E então nós partimos no primeiro trem às 5 horas da manhã. Papai foi nos deixar, mas já armado, fuzil nas costas, né? E minha mãe, Manuel Benício, meu irmão, pequeno também, isso. e minha mãe grávida do terceiro filho. Fomos para Porto Franco, Areia Branca. Minha mãe passou o dia olhando as embarcações que o papai tinha dito, que ia logo depois, mas certo de não ir, né? O pavor era geral, né? Pavor. Quando deu 6 horas da noite, a última embarcação chegou, o papai não vinha. Foi aquele pranto lá em casa, aquela coisa terrível, né? Certo. De sorte que eu tive na infância também essa noção de o que era o terror. Lampião realmente era um terror, ele atacava as fazendas, matava as pessoas. O senhor é capaz de lembrar isso, professor? As notícias de que Lampião havia sido repelido, chegaram logo à Areia Branca ou chegaram só no dia seguinte? Não, chegaram logo porque o trem foi para Porto Franco e alguém atravessou de embarcação e disse de manhã, no dia que Lampião... De manhãzinha cedo. O Lampião não entrou em Mossoró. Uhum. Ele ficou em cima, mandou os 3 bandidos que ele mandou à cidade, não voltaram. Uhum. Portanto, Mossoró botou o Lampião para correr. É verdade. Porque ele saiu realmente de lá, né? É verdade. Nós soubemos logo e voltamos no trem. Aí o trem fazendo o percurso de volta, trazendo o pessoal. Chegamos na estação, meu pai estava de barba branca, isso uns 3 dias depois, né? Uhum. De barba grande Crescida. e tal, fuzil nas costas ainda, mas tudo em paz, a cidade voltou à paz. Ao normal. Satisfeita pela vitória obtida. Maravilha. E eu ainda vi Jararaca O senhor preso, chegou a ver Jararaca ferido, na prisão, é? na prisão. Me lembro que da fabrica de meu pai, o carrinho, ele parou junto da janela onde ficava a prisão dele. Eu subi no carro e olhei ele encostado na parede assim e tal. Pano todo manchado de sangue, etc. Bom, tem a lembrança que eu guardo do terror. Esse menino que levado banho de rio, depois essa apreensão e esse susto, etc e tal, de repente, por força da atividade paterna, é levado para outra realidade, o Vale Verde do Ceará-Mirim. Foi. Fale sobre isso. Meu pai se transferiu para Ceará-Mirim. Diva, por favor. Assim, não, ele deve continuar. Eu queria Meu falar pai exatamente se isso. Ah, tá. Sim. Se transferiu para Ceará-Mirim para ficar mais perto da capital, para recursos médicos para minha mãe que estava doente. Sei. Bom, em Ceará-Mirim, o cenário inteiramente diferente, né? O vale veio da cidade em forma de anfiteatro, porque o teatro aparece lá embaixo, o verde, mas a cidade é assim e tal. E eu fui, aí as coisas que eu não me esqueço de Ceará-Mirim, meus primeiros contatos com o educandário dirigido pela poetisa Adélie de Oliveira. Era aqui que eu- Opa, era isso Eu fui exatamente que aluno de Diva Adélie queria de lembrar. Oliveira e tenho a impressão que pelas datas devo ter sido contemporâneo de Nilo Pereira e Edgar Barbosa, que estudaram lá. Uhum. Pelas datas, pelas idades minhas e dele, eu tenho a impressão. Não fiz nenhuma pesquisa para ver o livro de matrículas para saber, Sei. mas tenho a impressão que foi. Mas dela, eu tive a honra, o prazer de prefaciar o livro dela, né? Certo. Que é Álbum de Versos Antigos, por gentileza de Ciro Tavares, que me convidou, parente Certo. dela, prefaciei o livro. De sorte que foi um livro póstumo, ela tinha muita coisa publicada em jornaizinhos. Esparsa, O né? livro Ah. todo surgiu agora. Diva quer lhe fazer uma pergunta. Eu não quero só fazer uma pergunta, eu quero fazer um agradecimento. Porque quando eu e a professora Constância, não sei se o senhor lembra, estávamos fazendo as pesquisas sobre mulher e literatura, professor João Wilson, nos ofereceu todo o material
que tinha reunido, ele tinha todo esse material reunido sobre a Adélia de Oliveira, tudo muito organizado, pensando publicar um livro. E entregou generosamente entregou a minha a Constância. Maravilha. E nós usamos esse material, não fizemos aquele livro, Literatura Feminina do Rio Grande do Norte, de Nise Azila, onde ela está incluída. Que é um livro importante. Não fizemos um livro só com ela, livro que foi feito por Ciro depois. De fato que eu tive a ordem para fazer esse livro e comecei o livro dizendo bom dia, professora, como ela fazia todo dia na classe. Dizendo agora que agora ela estava dando um bom dia para o mundo leitor. Isso, que de onde ela saía do quase anonimato. O seu prefácio é muito bonito. Agora deixa, viu, Fernando, Diva, né, sabe muito bem disso. O senhor sempre pareceu especialmente destinado, professor João Wilson, às letras, né? Curiosamente, porque veja, em Diva, ele foi aluno de Adélia. Mas ele foi aluno também de Abner de Brito. Pronto, depois eu fui aluno do Dr. Abner de Brito, poeta e... Poeta decadentista, da melhor qualidade. Ele teve uma fase ruim da vida dele, muito dedicado ao alcoolismo. Eu vi às vezes um discurso dele embriagado na esquina do mercado, mas ele se recuperou disso. Se recuperou totalmente e passou a ensinar. Ele ensinava. Então ensinava tudo, ele falava francês correntemente. Eu me preparei com ele, parte do meu preparo para o exame de admissão ao Ateneu foi com ele. E todos os anos, nas férias do Ateneu, eu voltava a Seramirim, onde meu pai namorava, e ia completar meu estudo de francês com ele, que ele falava correntemente francês. E... Uma pergunta, e em Seramirim, o senhor por acaso teve um jornal com seus Sim. Então, a sua informação sobre a tendência para escrever, etc. Isso. Aquela vontade toda de aprender e de tal, o doutor Abner, o professor Abner de Brito estimulava muito isso na gente, né? Levantava os brios de cada um para estudar, para isso, aquilo e tal. Resolvi fundar um jornal. A iniciativa foi sua, o Idealista. Eita, o Idealista. Jornal com a sua cara. Que, aliás, o Otto Guerra, quando fez o meu discurso de saudação na universidade, ele achou muita graça, porque o jornal dizia que era noticioso. O jornal literário e noticioso. Ele achou muita graça no noticioso, porque não era possível. Notícias em Seramirim naquela época. Mas era a nossa vontade. Mas nós tínhamos um tipógrafo que tinha a tipografia antiga, aquela de pedacinho Tipos de letra. móveis. Pois bem, eu, Gessé, Dantas Cavalcante e Nelson Negreiros fazíamos a composição. Que maravilha. Com aquela coisa, mas a gente compunha o jornal, fazia paginação. Que idade você tinha? Imprimia e saía vendendo. Que idade você tinha? Hein? Que idade você tinha? Esse tempo eu tinha uns 14 para 15 anos, mais ou menos. Maravilha. Mas deixa só mais. E a tipografia era de outro poeta, não? A tipografia era daquele Damasceno. Damasceno Bezerra? Bezerra, que depois morou aqui no Alecrim e publicou uma coisa. Damasceno era poeta. Então ele pôs a tipografia dele à nossa disposição para o jornal. Mas, professor João Wilson, o senhor uma ocasião me contou um episódio ligado a Abner. Esse depoimento é um depoimento para a memória, de maneira que, mesmo que a gente tenha que enfim, ficar um pouco constrangido com esse lado trágico, grotesco da história, trágico e grotesco ao mesmo tempo, eu acho que seria interessante o senhor narrar para... Meu pai era telegrafista e toda a comunicação com o Natal era feita por intermédio dele, etc., no Morse. Era o Morse. Então, uma noite, uma madrugada, acordava uma pessoa batendo fortemente na porta. Meu pai se levantou para ver o que era, eu fui atrás. Quando ele abriu a janelinha, estava o doutor Abner, todo ensanguentado, com o nariz cortado de navalha, pendurado um pedaço. Coisa absurda, não? Uma cena terrível, trágica. E ele queria o quê? Que meu pai providenciasse um carro, vim de Natal, buscá-lo para o recurso médico. Papai foi imediatamente para o telégrafo, conseguiu, pouco tempo depois o carro estava, ele veio, foi feita a cirurgia e ele ficou no hospício aqui fazendo um tratamento. Não havia um psiquiatra eram especializado. Eram as nevroses, né? E ele foi para aí, passou muito tempo, quando ele se recuperou. Perfeito. Voltou para Nassau, com o nariz até mal colado, ficou meio torto assim, mas... Certo.